Seguinte, seja bem-vindo aqui a esse vídeo novo aqui do meu canal e eu vou falar exclusivamente sobre arte. Aí você deve estar pensando, poxa Guilherme, arte e tal, você vai falar sobre isso? Pois é, eu tenho um amor pessoal pela arte desde muito tempo e aqui nesse vídeo, junto com outros vídeos que eu vou falar sobre arte, separados uma playlist para você ver exclusivamente sobre esse conteúdo, eu vou falar um pouco desse assunto da arte que me encanta tanto, que é muito interessante, muito bacana, minhas experiências que eu tive e como eu estou atualmente lidando com a arte, tudo bem? Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui para poder dar uma ajuda no nosso canal e compartilha com o máximo de pessoas possíveis para que também dê uma ajuda aqui no meu canal, tudo bem? Seguinte, minha história com a arte começou mais ou menos ali em torno de 2007. Por quê? Eu sou muito curioso por natureza. E aí nessa e tal, eu estava em sala de aula na época do ensino médio, e aí eu estava pensando assim, poxa cara, eu acho que toda exposição de arte é muito igual, por que não fazer alguma coisa diferente? Aí eu fiz um desenho como se a gente pudesse pendurar as artes como se fosse num varal. Aí eu fiz os desenhos ali, eu tenho guardado nos meus arquivos, eu vou mostrar um dia para vocês, e ficou bem louco esse negócio, ficou bem doideira. E aí passou-se o tempo, mais ou menos em torno de 2012, eu já trabalhava na época na escola da minha mãe, e aí eu via que tinha alguns artistas ali, eu já visitava já algumas galerias de arte, como aqui a Galeria de Arte da Unifor, aqui em Fortaleza, e a minha predileta, eu vejo lá diversas exposições, e uma das que mais me encantaram foi a do Vic Muniz, que eu achei fera pra caramba. E nesse período aí de 2012, eu comecei a desenhar esboços de arte, porque eu já queria uma meta na minha cabeça de poder pintar e poder expor esses meus quadros aí em alguns museus, se caso fosse. E aí eu peguei um caderno que a minha mãe me deu na época, comecei a desenhar algumas coisas ali em aleatório e tudo, só que eu acabei deixando de lado. E aconteceu recentemente, agora em 2021, no outro trabalho que eu estou atualmente, que eu estava na sede, né, desse trabalho, era numa cidade aqui vizinha, e aí foi um belo dia assim que a arte literalmente explodiu na minha cabeça, porque eu lembro que a última vez que eu fui para uma expo de arte foi em 2019. E, detalhe, na década passada eu acho que eu só não fui em 2016 e 2018 para uma expo de arte. Todos os outros anos eu sempre estava indo para alguma exposição de arte, principalmente no Centro Cultural da Unifor. E é muito interessante ir lá, vale super a pena. E aí o que acontece? Perdão. Acontece que eu estava nesse dia lá no prédio, eram 2 andares assim, e aí eu estava indo para o banheiro do primeiro andar. Aí eu vi, né, que tinha uma porta assim branca, bem chique, uma maçaneta preta, fosca. E aí às vezes eu tenho uma mania de abrir as portas sempre com a mão contrária. Ou seja, se a maçaneta é desse lado aqui, eu abro desse lado. Ou seja, eu sempre abro com o lado da mão, porque geralmente tem mania de abrir com a mão contrária. Então eu sempre abro com o lado da mão. Se for desse lado, é do mesmo jeito. E aí eu vi aquela porta e tal, achei super chique, muito bacana e tudo, e fui fazer minha necessidade ali. Nessa que eu fui abrir para poder retornar à sala, eu já não via mais uma porta. Quando fui abrir a maçaneta e eu vi aquela porta branca, eu já não via mais essa porta do mesmo jeito. Eu via como se fosse uma coisa a ser pintada, uma obra de arte que vinha da maçaneta até o preenchimento total daquela porta, em assim, pingos, em cores, em tons de preto, em tons de colorido, enfim, uma coisa assim que deu uma explosão na minha cabeça e acelerou muito a minha mente para esse quesito da arte. E aí lá perto, nesse mesmo dia, tem um shopping. E aí eu fui para lá, para esse shopping, e eu fui direto a uma rede de lojas que vende essas coisas de artesanato. Inclusive tem quadros brancos e tem pincéis. E eu vi que tinha quadros brancos lá. Eu pensei, poxa, cara, tem quadro branco aqui. Nossa, acho que eu vou querer comprar, vou me planejar, vou fazer alguma coisa. E aí eu me planejei e eu já pintei 2 quadros. Um chamado A Janela, e eu fiz, que eu já tinha essa ideia de querer fazer uma janela como primeira obra de arte minha já há muito tempo.
E depois eu acabei fazendo exatamente no dia anterior que eu estou gravando esse vídeo, que se chama os cortes que eu pintei. E aí ficou bem legal, ficou bem bacana. Eu utilizei assim, umas fitas adesivas para poder moldar as linhas, dando a ideia de cortes. Achei muito interessante, muito bacana. E assim, eu vou contar aqui um pouco também sobre a minha perspectiva desse ano e como é que eu estou modelando o meu jeito de pintar. Porque, primeiramente, minha modelação no jeito de pintar, ela está sendo de uma maneira mais abstrata, certo? E eu estou pintando mais ou menos por temporadas. Por quê? Eu dei o pontapé inicial para esse projeto em setembro, através dos estudos. E aí, mais ou menos no final desse mesmo mês, para outubro, eu comecei a pintar. Eu pintei o primeiro quadro. E aí depois eu já pintei o segundo e vou pintar outro subsequentemente. Só que eu quero fazer o seguinte, eu estou numa linha mais ou menos hoje em preto e branco, ou seja, todos os quadros eu estou pintando dessa maneira em preto e branco, de maneira abstrata. E eu estou seguindo uma lógica de um ano, ou seja, até mais ou menos em torno do dia 30 de agosto de 2022, 31 de agosto, mais ou menos isso, ou 30 de agosto, não me recordo que é a data exatamente, eu quero pintar quadros em preto e branco. Justamente para quê? Eu tenho essa ideia de pintar, mais ou menos durante um período, durante um ano, um tipo de categoria do qual eu possa ficar identificado com a arte e, consequentemente, com aquele estilo adotado durante um período. Que quando todo mundo, porque eu penso mais ou menos dessa seguinte maneira, quando todo mundo for ali buscar as minhas obras, buscar a minha arte, o pessoal vai olhar e vai dizer, poxa, nesse período aqui o Guilherme está pintando em preto e branco. E nesse outro período ele já estava com mais cores, mais vida, uma coisa mais adicional a tudo aquilo que ele revelou no quadro. E aí eu quero fazer as minhas artes mais ou menos dessa maneira, em ciclos de um ano, adotando um tipo de estilo e cores mais diferentes nesse tipo aí. Então eu quero fazer mais ou menos dessa maneira meus trabalhos de arte. E aí o que acontece? Minha meta até o final do ano é poder pintar em torno aí de entre 3 a 7 quadros a mais, para ir até mais ou menos em torno de setembro, no caso agosto, no caso, eu quero pintar aí mais ou menos em torno de 13 a 15 quadros, mais ou menos nesse período, o que vai depender muito da minha vontade e da minha inspiração, porque eu entendo que arte não é uma coisa que você vai lá, pinta qualquer coisa e é arte, não. Para mim tem que ter uma inspiração, tem que ter uma vontade. Misturando os dois, vai ficar muito bacana, vai ficar muito interessante, pelo menos no meu ver. E aí, de fato, eu vou desenvolver a minha arte pouco a pouco, dentro dos períodos que eu for adotar nesses ciclos de um ano. E aí, eu também tenho metas a médio e longo prazo, metas de exposição de arte. Metas locais, nacionais e internacionais. Minha meta local é poder expor as minhas artes, quem sabe um dia, no Centro Cultural Dragão do Mar, que é um dos maiores centros de arte, se não o maior centro de arte e cultura do estado do Ceará. Eu tenho muito esse desejo, já fui para lá algumas vezes, só que eu não cheguei a visitar as expos de lá, e eu estou muito afim e tudo. Vou tentar até ver esse ano agora, para ver se eu consigo visitar alguma expo, está abrindo tudo agora, depois do que a gente passou, então talvez eu veja alguma expo por lá. Minha meta nacional é, quem sabe aí, no caso, expor algumas das minhas artes, nem sequer que seja um quadro, no MASP, em São Paulo, que eu tenho muita curiosidade de conhecer, tenho muita vontade de ir. Eu sei que logo em breve vou estar lá para conhecer e posteriormente, quem sabe, expor as minhas obras. E a nível mundial, eu tenho muito desejo de poder expor as minhas artes, ou pelo menos algum quadro, dentro do Museu de Arte Moderna de Nova York, que é um negócio assim incrível. Eu vejo o site deles, é um negócio assim muito interessante, algumas exposições que tem lá e algumas obras também. Então, essas são as minhas 3 metas no quesito de arte, pelo menos para sentido de exposição, para sentido de colocar as minhas obras ao público. Eu tenho certeza que ao longo do tempo eu vou desenvolvendo. Eu ainda estou num sentido muito abstrato, num sentido mais
de desenvolver de fato uma característica minha de arte, para aí eu ser lembrado ao longo do tempo como alguém que pintou aquele tipo de arte em determinada época aí, tudo bem? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha com o máximo de pessoas possíveis. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para saber quem é você, a gente poder trocar uma ideia aqui sobre esse assunto, tudo bem? E clica no botão de se inscrever e clica na sineta, porque tem vídeos aí que eu vou colocando sobre esse assunto de arte e outros assuntos que eu vou dividir em diversas playlists aqui no meu canal, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.